Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer betume da Judéia. O betume é um produto usado para envelhecermos a madeira, e muitas vezes para escurecer a madeira, mais ainda para escurecer. Quando a madeira é muito clara, nós queremos ela num tom mais marrom, um marrom mais escuro, nós usamos o betume. O problema é que o betume é caro. Eu paguei na última vez que eu comprei um tubinho de 100 ml, R$12. Ou seja, precisamos de uma solução mais barata para fabricar o betume, mas o betume de verdade, o betume da Judéia, o betume que realmente penetra na madeira e não sai. Como faremos muitas coisas com betume logo mais, como escureceremos algumas partes, ou às vezes a parte inteira, ou você que já trabalha com madeira e precisa escurecer a madeira, que usa betume e precisa economizar, eu vou te ensinar hoje a fabricar o verdadeiro betume da Judéia, de forma barata, econômica, que vai te render bem mais do que comprar os tubinhos como a gente compra, geralmente de 100 ml ou de 1 litro. Para fazermos as contas, como eu te disse, estou pagando R$12 num tubinho de 100 ml. 1 litro hoje de betume sai por volta de R$25, R$30. O que nós precisaremos para fazer o nosso betume caseiro, ou o nosso betume da Judéia? Nós precisaremos de uma latinha de Neutrol, aquela manta asfáltica que é usada em laje. O Neutrol eu paguei R$20. Vai fazendo as contas. Precisaremos de 1 litro, 900 ml, ou existe também latas com menos, com meio litro, com 500 ml de água Raiz. Precisa ser água Raiz, não use thinner, porque o thinner é solvente, ele vai dissolver o betume e não vai ficar bom. Tem que ser água Raiz. Paguei na faixa de R$11 nessa latinha, ou seja, aqui eu tenho R$31 de gasto. Considerando que 1 litro de betume está saindo por volta de R$30, 25 a 30, eu estou no lucro. O de 1 litro, eu vou comprar ele pronto. É 1 litro. Aqui eu posso fabricar muitos litros. Vamos usar de um pincel, um pote velho. Se você for trabalhar com os testes para chegar na cor que você quer, no marrom que você quer, na tonalidade que você quer descobrir, você vai precisar ou de uma xicrinha, um potinho, alguma coisa pequena para misturar e uma coisa pequena para pegar o Neutrol. Eu vou usar uma tampinha de garrafa para fazer os testes, para depois, é que eu te indico, depois que eu chegar no tom que eu quero e escolher, aí você poderá fazer uma quantidade maior. É muito importante que você forre a sua mesa, a sua bancada, que você vai fazer isso com plástico. Eu não forrei aqui porque essa mesa é velha, para ganhar tempo, não vou me dar ao trabalho. É muito importante que você use luvas. Esse produto aqui, ele gruda na mão e é muito dificultoso para remover. Mesmo com sabão, com água Raiz, ele dificulta para sair das mãos. Então, use luvas. Máscara, a inalação da água Raiz, a inalação do Neutrol não é legal, pode fazer muito mal. Não mantenha animaizinhos perto. Por exemplo, o Dom, eu não deixei nem que viesse pra cá hoje. Eu tô fazendo uma área fechada, o que é errado. Eu não quero que você siga esse exemplo. Você vai tanto fabricar o seu betume em área aberta e ventilada, fora de casa, como vai aplicar ele na madeira em área sempre aberta e ventilada, nunca dentro de casa. E nem deixar secar dentro de casa. Você deixa numa área de sombra, tampada, mas aberta, porque o cheiro disso pronto é forte. Eu vou fazer aqui porque aqui eu já mantenho mais ou menos onde nós fazemos as gravações, eu não vou poder fazer lá fora. Mas não siga isso. Faça em área ventilada, em área aberta. É a primeira coisa que você precisa se atentar antes de fabricar o seu betume e antes de aplicar esse betume depois de pronto. Pessoal, vou abrir a tampa do Neutrol. O Neutrol você vai achar ele no modelo Aqua, que é a base de água, e no modelo tradicional. O Aqua ficou bem aguado, eu gostei do resultado, mas o tradicional bem dissolvido também, com a água Raiz, vai dar até um efeito melhor. Praticamente os dois são iguais. Eu comprei o Aqua porque eu preferi por ser mais aguado, não teria tanta dificuldade de dissolvê-lo. Comprei a base d'água para testar, mas o outro modelo tradicional também fará o mesmo objetivo nosso, que é fabricar o nosso betume. Tá aqui, você vê que ele não é pastoso, ele é líquido, parece uma tinta. Só que ele é um pouco mais denso que a tinta. Vamos simular que aqui tivesse um plástico, que eu estou usando luvas. Por isso que eu te disse, não siga meu exemplo. Forre tudo com plástico para depois poder jogar fora. Porque isso aqui grudou. Para sair é muito difícil. Vamos fingir que eu estou usando luvas. Então vamos pegar uma parte de Neutrol. É sempre uma parte de Neutrol para 2 partes de água Raiz para mais. Eu vou fazer o grosso primeiro, aquele mais escurão, aquele marrom quase preto, que é uma cor muito bonita para móveis mais antigos que se usava antigamente, aquele bem escurecido. Se você quiser fazer nessa tonalidade, é uma parte de Neutrol para 2 de água Raiz. Uma para 2 quer dizer, se eu usar uma tampinha Neutrol, eu vou usar 2 tampinhas exatas e rasas de água Raiz. Se eu usar uma xícara, mesma coisa, uma xícara rasa de Neutrol para 2 rasas até a boca de água Raiz. E assim por diante. Você precisa anotar a quantidade exata e o tipo de recipiente que você fez a fórmula para não dar errado, porque às vezes você precisará fazer retoques e essa emenda, se não ficar exata a cor, vai dar diferença. Como eu estou sem luva, o ideal seria aquelas luvas de borracha, até mais fácil para manipular. Eu vou prender a tampinha com um alicate de bico para evitar sujar a mão. O máximo que eu conseguir. Eu vou acabar sujando, não tem jeito. Eu trouxe um potezinho velho que eu já faço a fórmula nele. Eu vou pegar uma parte rasa de Neutrol, tiro o excesso pelas bordas e eu vou despejar no potinho. Vou pegar uma chave de fenda para tentar remover o excesso de dentro, porque ele é meio denso. Ele parece um creme. Então eu raspo o máximo que eu puder. Então eu tenho essa parte de
Neutrol dentro, que seria uma tampinha. Agora nós vamos misturar duas tampinhas para fazer o tradicional, aquele mais escuro. Por isso que usar luva é bem mais fácil, bem mais prático para manipular isso do que fazer na mão como eu estou fazendo. Eu vou colocar duas de água raiz aqui. Uma parte, eu vou despejar. Mais uma parte. O cheiro da água raiz é forte, por isso que eu falo para você usar a máscara e fazer em ambiente aberto. Duas partes. Vou fechar a água raiz, que isso evapora. Acabou de usar, você já tampa ela rápido. Eu posso misturar isso aqui com um pedacinho de madeira, com o próprio pincel, com a chave de fenda, como eu já abri. Eu vou misturar com o pincel, que é mais fácil, para chegar numa mistura mais homogênea. Então você vai misturar, se ele for do grosso, você vai dissolvendo. Então vamos supor que eu faça uma parte maior. A mesma coisa, eu vou dissolver bem, vou mexer, até que ele fique totalmente homogêneo. Vou tirar o excesso. Então esse que nós fizemos agora é o 2x1, é o nosso tradicional, tá aqui. Vou pegar um pouquinho de nada e eu vou passar na madeira para que você veja o tom que ela vai dar, por exemplo, no Pinus. Então essa é a parte do Pinus que eu pintei para você ver o 2x1, é o betume tradicional. Vamos acrescentar agora uma terceira parte de água raiz. Como eu já usei o Neutrol, eu já tampo ele e já vou removê-lo da mesa. O Neutrol é muito bom, ele é utilizado inclusive para madeiras que você vai fazer deck, madeiras que vão na terra, madeiras que vão no próprio cimento, madeiras de telhado, para você evitar umidade. Ele é impermeabilizante, ele protege madeira, ele protege metal, ele protege laje. É muito bom. Eu estou te indicando usar o Neutrol porque o Neutrol é o que eu uso e dá certo. Eu não sei se outro produto de outra marca vai dar certo igual, por isso que eu não posso indicar. Vamos acrescentar agora a terceira tampinha. Vamos fazer agora 3x1. Fizemos 2x1, você já viu o efeito. A parte do Neutrol vai continuar como uma. O que vai mudar agora vai ser a quantidade de água raiz. Eu vou botar uma terceira parte de água raiz. Eu vou encher a tampinha. Ok, ele vai ficar mais fraco. Nós vamos misturá-lo. Você vai notando que eu estou usando o mesmo utensílio para medir, que foi a tampinha. Então agora eu tenho 3 de água raiz por uma de Neutrol. Vou limpar o excesso aqui na borda. Por isso que é importante você fazer esse teste antes, para descobrir o tom que você quer de marrom. E já vai ficar um pouco mais fraco. Eu vou fazer uma segunda faixa aqui. Um marrom um pouco mais claro. Já não vai me dar aquele marronzão escuro, 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 quase preto da primeira parte. Você já nota que há uma diferença. Ok, vamos agora trabalhar com 4x1. Uma quarta parte de água raiz. Aqui você veja a diferença. A quarta tampinha, eu estou enfraquecendo ele a cada vez que eu acrescento água raiz. Dou aquela mexida nele. Quando você fazer o tom que você precisa, que você vai fazer em quantidade, seja meio litro, seja 1 litro, misturar isso direto numa garrafa, uma garrafa PET tampada, lacrada, com plástico na ponta antes da tampinha. Você vai chacoalhar ela, a mistura vai ficar ainda melhor, mais homogênea. Eu estou fazendo aqui para que você compreenda, é apenas um exemplo. Estou misturando, já vai ficar mais fraco. O tom já não fica tão forte como o primeiro, ele já vai começando a clarear. Vamos partir agora, nós estamos em 4, vamos partir para 6, 6x1. Vou acrescentar mais duas agora. Uma. Duas. Isso aqui é o que vai decidir o tom de marrom que eu quero. Esse tom já é 6x1. Para finalizar, eu vou fazer 8x1. E assim sucessivamente. Quanto mais você acrescentar partes de água raiz, tons de marrons mais claros você vai chegar. 7. Oitava parte. Ele está bem fraco agora. Se a intenção for proteção, você vai usar ele puro. No nosso caso não é proteção, no nosso caso é pintura, é tingimento. Nós vamos escurecer a madeira, dar um aspecto de envelhecimento. Olha ele bem fraco agora. Fica até difícil dele se misturar. Já é um outro tom de marrom. E assim você vai chegar no tom que você precisa. Eu estou trabalhando com o Aqua. O Aqua, ele está dificultando um pouco mais para ficar homogêneo com água raiz. Talvez o aquele tradicional fique melhor. Então você nota que são tons de marrons diferentes que nós fizemos. O produto é muito bom, você ganha uma economia muito grande e vai ter betume por muito tempo. Só que o produto é forte, é perigoso nesse sentido de inalação. Não inale esse cheiro. Use máscara e faça em área aberta. Outra coisa, esse produto ele entra na madeira, ele penetra. Você vai no máximo dar uma lixada rápida, uma arranhada muito rápida e leve e vai passar o verniz por cima, da cor que você quiser, ou transparente, ou fosco,
para dar o tom que você quer ainda sobre ele para protegê-lo. Usa roupa totalmente velha, calça velha, aquela calça que você vai descartar, camisa bem velha. Essa minha camisa, por exemplo, tá toda suja de betume, resto de betume, que eu trabalho muito com betume e acabo sujando ela. Então você vai colocar a sua pior roupa, porque esbarrou, sujou, não sai mais, como aqui, eu manchei de betume. Isso aqui não vai sair nunca mais. Por isso que você tem que trabalhar com roupa totalmente velha que vá para descarte. Já deixa uma roupa para isso. E área aberta, tô repetindo isso muito, frisando isso muito, porque é muito importante. Área aberta e área ventilada. É um produto de cheiro forte. Se você tem passarinhos em casa, você tem bichinho, não faz perto deles. Faz numa área aberta, longe deles. Deixa secar por 24 horas em área ventilada. Tem que ser na sombra, porque não pode pegar chuva, mas área ventilada. Nunca dentro de casa. Nunca em local fechado isso aqui para secar. Depois que seca, o cheiro passa, mas até secar, dá essas 24 horas para segurança. Pessoal, as dicas finais que eu preciso te dar sobre o betume e sua aplicação. Você pode passar também o spray PU, o verniz PU, o verniz automotivo. Vai ficar maravilhoso, vai dar um efeito de brilho muito bonito e protetor em cima do betume. Ou, se preferir, o PU fosco, ou ainda o verniz de lata fosco, normal. Você pode escolher ou brilhante ou fosco. Como você vai aplicar isso? Como você viu, eu apliquei com o pincel. Você pode aplicar com o pincel, uma maneira mais fácil, você espalha ele melhor, mas se você tiver sem pincel, você pode aplicar também com espuma de colchão. Colchão você acha na rua jogado um pedaço, você tem um colchão velho que você vai jogar fora, você já corta um pedaço bom pra isso, pra ir tirando fatias dele pra isso, pra poder passar. Você vai passar um pouco, joga num pires, num pratinho, num potinho, você molha e você passa de forma homogênea. Você vai espalhando o betume. O problema é que a espuma chupa muito, o pincel não chupa tanto. O pincel, além de espalhar melhor o betume, vai deixar homogêneo com mais facilidade. A espuma, você perde muito betume, ele chupa muito, mas é uma maneira prática para aplicar. Você consegue espuma até em casas de material de construção, espuma para obra, você pede um pedaço de espuma, você compra isso por R$2, R$3, é muito barato. Aquela espuma de lavar carro também, em lojas de material para automóveis, não é cara, é barata, também serve. São as opções que você tem para passar esse betume e aplicar na madeira. E por último, eu trouxe esse pedaço de peroba que eu tinha passado antes, ele praticamente 1 por 1. 1 por 1, ele vai ficar bem preto. É aquele móvel mais antigo, aquele móvel que é raro de ver hoje, mas se você precisar fazer um dia, você pode fazê-lo 1 por 1. Ele vai dar um aspecto bem escuro, um marrom bem escuro, quase preto, praticamente preto. Fica lindo também. Então aqui você vai ter as variações de marrom que nós chegamos e ele 1 por 1. Eu só não te indico passar ele totalmente puro, porque puro você usa no caso de infiltrações reais, de coisas que precisam ser impermeabilizadas, madeiras permeabilizadas totalmente, madeiras que você vai colocar no subsolo, na terra, madeiras que você vai colocar dentro de cimento, que não pode pegar umidade. Então seria mais indicação para isso, para lajes, porque ele na verdade é uma manta asfáltica, mas do 1 por 1 em diante você já consegue, dessa tonalidade preto, vai variando até o marrom claro, aí vai do seu gosto. Por isso que eu te indico, faça testes em potinhos com tampinha de garrafa, para que gaste muito pouco, para que você chegue na cor exata que você quer. Anota aquela quantidade que você usou de água raiz e de betume, e você consegue achar o tom de marrom que você quer para envelhecer o seu móvel, para escurecer o seu móvel. Tá aí, pessoal, tá feita a nossa aula sobre betume. Eu precisava te trazer isso porque nós vamos mexer muito com betume daqui para frente, em alguns móveis que nós vamos mesclar, em trabalhos que nós vamos fazer. Sai tanto para artesanatos, como também vai servir para a nossa marcenaria. Pessoal, mais uma vez obrigado por estar com a gente, mais uma vez obrigado por assistir. Te peço o seu like, te peço a sua inscrição se você não está inscrito, acompanhe o canal. Tem mais aulas aqui embaixo na descrição. Aqui em cima nesse ponto de exclamação, você vai achar todas as aulas que ficaram para trás se você perdeu alguma do nosso curso. Acompanhe o nosso curso, tem muita coisa legal chegando. E por último, mais uma vez, muito obrigado.